Paz e graça seja na vida de todos. Hoje o nosso estudo está no livro de 1 Samuel, no capítulo 14. Eu tenho um título que diz: A Vitória de Jonatas. E um dia Jonatas disse ao rapaz que carregava as suas armas: Vamos até o acampamento filisteu que está no outro lado do desfiladeiro. Mas Jonatas não contou a seu pai o que ia fazer. Nós iniciamos aqui o capítulo 14, agora uma guerra com Jonatas enfrentando os filisteus. E uma coisa chama a atenção da gente nesses versos, nesse primeiro verso. Ele chama o seu rapaz, ele tinha um servo que o ajudava. Ele chama ele para enfrentar os filisteus, os dois sozinhos. Mas ele faz algo interessante aqui, curioso. Ele diz que não ia contar o pai dele, que não ia contar o rei Saul. Jonatas, filho de Saul, quer enfrentar uma guerra e não quer contar nada para o pai. Jonatas era um homem íntegro, temente a Deus. E com essa atitude, a gente já começa a perceber que o próprio filho já estava desaprovando as atitudes do pai. E então eles saem para a batalha. E no verso 6, Jonatas e o seu moço, Jonatas disse ao rapaz que o acompanhava: Vamos até o acampamento desses filisteus pagãos. Pode ser que o Senhor nos ajude. E se ele nos ajudar, nada poderá impedi-lo de nos dar a vitória, ainda que sejamos poucos. Que palavra de fé de Jonatas! Ele e um moço vai atrás dos filisteus e ele faz essa declaração: se Deus estiver conosco, nada vai impedir, nem o fato de sermos só nós dois vai impedir o poder de Deus de agir. Ah, com certeza são palavras que atenta, né? Deus assim atenta os seus ouvidos, os seus olhos para todos os acontecimentos, porque são palavras de fé, de que nós possamos dizer: se Deus é comigo, se Deus está do meu lado, nada vai impedir a vitória que o Senhor tem para as nossas vidas. Ele move céu, ele move terra, mas nada vai impedir. E eles então sobem, né, uma montanha. Tem uma estratégia de guerra aqui, que se eles viessem e os chamasse, que então eles o enfrentariam. Isso acontece. E Jonatas então diz ao rapaz: siga-me, pois o Senhor Deus deu ao povo de Israel a vitória sobre os filisteus. O moço subiu, engatinhando. Jonatas subiu engatinhando e o rapaz o seguiu. Jonatas ia atacando e derrubando os filisteus e o rapaz ia matando. Uma estratégia. Jonatas ia passando e dando uma rasteira nos filisteus. E eles caíam, ficavam atordoados, e o rapaz ia então e terminava o serviço e matava os filisteus. Nesse primeiro ataque, eles mataram cerca de 20 homens em uma área de mais ou menos 1.200 metros quadrados. Todos os filisteus que estavam no acampamento ficaram apavorados. Os patrulheiros, os soldados do acampamento tremeram de medo. A terra também tremeu e houve uma grande confusão.
2 homens que declararam que Deus era poderoso para trazer a vitória para eles, mesmo eles sendo poucos. Eles usam de uma estratégia, um derruba e o outro mata. E o poder de Deus foi manifesto aqui, tanto na vida de Jonatas, como na vida do moço que estava com ele, quanto o versículo 15 termina dizendo muito claramente: a terra também tremeu e houve uma grande confusão. O inimigo ficou atordoado com 2 homens, um que confessou que Deus era poderoso para fazer somente com aqueles 2 homens. E Deus fez a terra tremer. E Deus fez os filisteus ficarem atordoados. Os espiões de Saul, que estavam em Gibeá, no território da tribo de Benjamim, viram que os filisteus estavam tontos, correndo para cá e para lá. Então Saul disse aos seus oficiais: contem os nossos soldados e vejam quem está faltando. Eles contaram e descobriram que estava faltando Jonatas e o seu rapaz, que carregava a sua arma. Aí Saul disse a Aias, o sacerdote: traga aqui a arca da aliança. E disse isso porque naquele tempo a arca ia na frente de todo o povo de Israel. Enquanto Saul falava com o sacerdote, a confusão no meio do acampamento filisteu aumentava cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: você nem precisa mais consultar o Senhor. Saul viu os filisteus atordoados. Ele não sabia o que Jonatas havia feito. Ele não entendeu o que Deus havia feito pelas palavras de Jonatas. E ele quis aproveitar o momento. Os meus inimigos estão atordoados, junta todo mundo. Vamos aproveitar o momento, traga a arca da aliança. Só que quando o sacerdote vem para sacrificar, para consultar o Senhor, Saul faz mais uma fora. Ele diz: olha, nem precisa consultar o Senhor, não gaste tempo. Eu já estou vendo aqui que os inimigos estão atordoados, vamos aproveitar o momento, nem precisa consultar o Senhor. Saul estava cada vez ficando mais distante de Deus, cada vez mais jogando fora, cada vez mais tomando atitudes loucas e precipitadas. E agora ele diz para os sacerdotes: não precisa mais consultar o Senhor. Quando é que numa guerra nós podemos dizer que não precisamos consultar o Senhor, que eu não preciso da opinião do Senhor? Que absurdo! Enquanto Saul falava com o sacerdote, a confusão no acampamento filisteu aumentava cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: você não precisa mais consultar o Senhor. Aí ele e os seus homens entraram na batalha contra os filisteus. Estes, em completa confusão, estavam lutando uns contra os outros. Olha ainda o mover de Deus, e Saul aproveitando do mover de Deus sem entender nada. Os hebreus que haviam passado para o lado dos filisteus e tinham ido para o acampamento com eles, mudaram de lado, outra vez se juntaram com Saul e Jonatas. Quer dizer, não houve somente desertores aqui. Houve hebreus que fugiram e se juntaram aos inimigos. Mas quando eles viram que aqueles com quem eles se juntaram estavam atordoados e que isso era o mover de Deus, eles se juntaram novamente ao exército de Saul. Os israelitas que estavam escondidos nas montanhas de Efraim também souberam que os filisteus estavam fugindo.
Eles se reuniram e atacaram os filisteus, lutando todo o caminho até além de Bet-Avém, e o Senhor Deus deu naquele dia a vitória ao povo de Israel. Não foi por causa do rei Saul, pelo contrário, Saul não teve nada a ver com essa vitória. As suas atitudes foram loucas e precipitadas. Tudo foi porque Jonatas temia o Senhor, acreditou no Senhor, clamou ao Senhor, profetizou e eles ficaram atordoados, e o exército de Saul e aqueles que fugiram aproveitaram da situação e tiveram a vitória, porque Deus, o Senhor, os deixou atordoados. Naquele dia os israelitas estavam fracos de fome, porque Saul havia feito este juramento: quem comer qualquer coisa hoje, antes que eu me vingue dos meus inimigos, será amaldiçoado. Por isso ninguém tinha comido nada o dia inteiro. Todos eles chegaram a um bosque e ali havia mel por toda a parte. As árvores estavam cheias de mel, mas ninguém comeu nada, porque eles estavam com medo do juramento de Saul. Mais uma vez Saul age loucamente. Um exército que estava sem energia, fisicamente exaustos, precisando de alimentar para continuar a batalha, e Saul dá uma ordem, e uma ordem seguida de maldição, porque ele diz para o seu exército: ninguém come nada hoje enquanto eu não resolva o meu problema, enquanto eu não me vingue dos meus inimigos, por uma questão egoísta de ter o nome feito diante dos seus inimigos. Ele fala com o seu exército: ninguém come nada hoje. E o exército viu o mel ali, poderia comer e ficar forte, mas eles tinham medo, porque eles sabiam que Saul havia sido ungido rei, e eles respeitavam e temiam que fossem amaldiçoados. Mas Jonatas, que não tinha ouvido falar o que o pai havia colocado como uma lei, ele come o mel. Quando ele come o mel, ele se sente fortalecido. E o exército fala: Jonatas, você não poderia ter comido mel. O seu pai falou que quem comesse seria amaldiçoado. E agora? E Jonatas vira para eles e fala assim: meu pai é louco. Olha só, eu comi o mel e agora eu me sinto restaurado. Eu me sinto bem. Veja bem que desde o início do capítulo, Jonatas já estava desaprovando as atitudes do seu pai. E mais uma vez, mesmo eles comendo e sabendo que o pai o havia amaldiçoado, ele reprova a atitude do pai. Mas eles não comeram. E quando eles vão para os despojos, que era o que ficava do exército derrotado, tinha animais ali naquele meio. E a fome daquele exército de Saul era tão extrema que eles mataram os animais e comeram eles sangrando. E isso era contra a lei que Moisés instituiu para não comer sangue. Olha as loucuras de um líder que leva agora o seu povo a pecar por causa de algo que ele instituiu por vingança, voltado para si, para fazer o seu nome. Ele pôs o povo tão faminto que o povo não aguentava esperar que o sangue escorresse e queimar o animal e assar o animal. E Saul vem e fica indignado,
com a atitude do povo, reprova a atitude do povo e diz para o povo: não, então traga os animais, vamos fazer o que é certo, vamos assar os animais e vocês agora vão poder comer. Eles já haviam dado a vitória para Saul. Saul já estava assim, se sentindo vingado. E ele diz assim: por isso naquela noite todos trouxeram o seu gado e o mataram ali. E Saul construiu um altar para o Senhor Deus. E esse foi o primeiro altar que Saul construiu. Depois Saul fica sabendo que Jonatas tinha comido mel. E porque ele tinha dado a ordem, ele não deixa o filho por inocente. Se dependesse de Saul, ele teria sacrificado seu filho, teria matado, amaldiçoado seu filho Jonatas. Quem livrou foi o próprio povo que falou com Saul. Não, ele foi um guerreiro. Não, ele esteve à frente da batalha. Deixe ele por inocente. E Saul, então, ouvindo ali o que o povo falava, deixou o seu próprio filho por inocente porque ele tinha comido mel. Ele tinha comido porque ele nem havia ouvido o que o pai falou. E mesmo comendo, ele não concordou com as loucuras de seu pai. Mas o que nós aprendemos é que cada vez Saul está se distanciando de Deus. E quando isso acontece nas nossas vidas, só tem decisões erradas. Decisões que não consultam a Deus, que não esperam a Deus. Péssimas escolhas, as escolhas de Saul. As atitudes de Saul são só atitudes sem sabedoria. E neste capítulo nós nem vimos o profeta Samuel e nem os conselhos do profeta Samuel. Fica essa palavra para nossa meditação em nome de Jesus.